Uma das dificuldades que as pessoas têm ao manipular suas imagens dentro do GIMP é sobre as opções de alinhamento. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente como você consegue estar alinhando seus objetos dentro da sua composição. Vou criar um novo arquivo aqui para a gente poder estar trabalhando. Vou deixar ele na camada preta mesmo. E aqui você deve entender o seguinte: cada camada tem o seu próprio limite. Então eu vou criar uma nova camada aqui. Deixa eu só puxar isso aqui mais para cima. E dentro dessa camada eu vou ativar, em visualizar, eu vou ativar essa opçãozinha de exibir limites de camada. O que você está vendo aqui nessa listra amarela é exatamente o limite dessa camada que você está vendo aqui. Se eu colocar o limite para vir para essa seleção, por exemplo, vou clicar aqui em camada e vou colocar cortar para a seleção. Então agora o que você está vendo é o limite da camada dentro desse retângulo que eu defini. Se eu vir aqui na opção de alinhamento, você vai perceber que essa minha camada aqui, ela vai poder ser alinhada. Quando você vê esses 4 pontos aqui, dessa forma aqui, você consegue estar visualizando o alinhamento dentro desse limite de camada. Com isso aqui em mente, fica muito mais fácil para você entender como funciona o alinhamento. Então vamos supor que a gente tem aqui um texto. Vou colocar aqui meu nome, Lidson. Agora você percebe que o limite dessa camada está exatamente de acordo com o meu texto. Mais especificamente com uma caixa de texto. Se essa caixa de texto, por exemplo, tivesse esse tamanho, independente do texto que está aqui, o limite da camada também vai respeitar isso. Se por acaso você tiver com seu texto e você quer definir o limite diretamente para esse texto mesmo, basta você vir em camada e recortar o conteúdo. Automaticamente ele vai entender quais são as extremidades dos pixels dentro da sua composição. Com isso selecionado, você não pode, inclusive, querer modificar o texto novamente, porque você definiu a sua camada, o limite da sua camada de acordo com o seu texto. Então, se eu clicar aqui novamente, eu vou precisar reeditar esse texto. Então, basta eu dar um clique aqui em uma das extremidades e ele automaticamente vai entender o limite que eu quero. Então eu vou colocar aqui Lidson Rocha mesmo. Agora, se eu quiser centralizar, ou seja, alinhar esse meu texto dentro da minha tela, basta eu vir nessa opçãozinha de alinhamento. E aqui em relativo a, eu posso mudar para imagem, seleção ou camada ativa. Se eu colocar em seleção, assim que eu selecionar alguma área da minha composição, eu posso alinhar esse objeto para essa seleção que eu fiz. Então eu vou clicar aqui no alinhamento. Vou selecionar esse texto que eu quero alinhar e vou centralizar ele ao meio. Então automaticamente ele vai centralizar dentro da minha seleção. Se você colocar o relativo à imagem, ele automaticamente vai entender que você quer sobre a imagem em si do seu projeto. Então quando você centralizar, ele automaticamente vai centralizar para você aqui. Uma das opções que eu mais utilizo sempre e deixo sempre marcado é a seleção. Porque se eu não tiver nenhuma seleção aqui dentro da minha composição, automaticamente o GIMP vai entender que eu quero alinhar sobre a minha imagem. Então não precisa ter que ficar mudando disso aqui toda hora. Então se eu alinhar aqui, por exemplo, para a direita ou para a esquerda, no meio, em cima ou embaixo, ele vai entender que eu quero sobre a imagem mesmo. Isso aqui é interessante quando você quer alinhar, por exemplo, vários objetos aqui dentro de uma área específica. Agora vamos supor que você tem 4 logotipos e você quer alinhar esses logotipos dentro de uma área específica. O que você pode fazer é o seguinte: criar uma seleção dentro da sua composição. Vamos supor que você gostaria que esses logotipos estejam nessa extremidade aqui. Para você entender aqui, se você quiser colocar ele centralizado, você pode vir na opção de imagem, criar uma guia por porcentagem. E aqui em horizontal você pode deixar 50, você pode voltar lá novamente em guias e colocar o vertical em 50% também. Automaticamente ele vai criar guias para você entender onde é que você precisa colocar todos esses ícones que você tem na sua composição. Então se eu clicar aqui agora e centralizar ele aqui, ó, eu vou estar colocando ele na camada certinha onde é que eu preciso. Então eu vou alinhar mais ou menos dessa forma aqui. Agora o que você pode fazer para alinhar esses vários objetos dentro dessa seleção é você vir em alinhamento mesmo, manter relativo à seleção, clicar e arrastar e selecionar tudo que você quer alinhar. Automaticamente ele vai entender quais são as camadas que têm os seus limites. E aqui em alinhamento você pode
em vez de você alinhar exatamente ao centro, que ele vai centralizar todo mundo ao centro aqui, você pode clicar nessa opçãozinha que ele vai distribuir todos os seus objetos dentro da sua seleção. Se essa sua seleção fosse maior ainda, ele vai pegar o total dessa seleção para poder alinhar dessa mesma forma. Da mesma forma, se você tivesse, por exemplo, nessa lateral e você quisesse distribuir, só que de forma vertical, você consegue fazer todas essas brincadeiras. Se você tiver aqui alguma camada que seja uma imagem, por exemplo, se você tiver uma camada que mesmo que o limite dela esteja em toda a imagem em si, porém você tem algum objeto nela, você pode segurar o Alt, clicar sobre essa camada, que ele vai entender que a seleção é exatamente todos os pixels que você está selecionando. E aí basta você clicar todos eles para alinhar e vou colocar eles para alinhar sobre o objeto que você acabou de selecionar de sua imagem. Então, se você diminuir a opacidade aqui, por exemplo, você vai ter todos esses elementos aqui distribuídos de forma uniforme. Se você deseja mergulhar no mundo do design gráfico, mas se sente intimidado pela complexidade dos softwares disponíveis, o GIMP Descomplicado foi criado pensando em você. Este curso é a sua porta de entrada para o universo da criação de artes digitais, guiando você passo a passo através do GIMP, um dos softwares de edição de imagem mais popular e totalmente gratuito. O que você vai aprender? Módulo 1. Configurações iniciais. Domine os primeiros passos do GIMP, ajustando o software para otimizar seu fluxo de trabalho e preparar seu ambiente de criação. Módulo 2. Ferramentas do GIMP. Conheça a fundo cada ferramenta que o GIMP oferece, aprendendo a utilizá-las com precisão para transformar suas ideias em realidade. Módulo 3. Tudo sobre camadas. Desvende os mistérios das camadas no GIMP. Entenda como elas funcionam e como você pode utilizar elas para criar as suas imagens complexas e detalhadas com facilidade. Módulo 4. Importação de imagens. Aprenda a importar diversos tipos de imagens para seus projetos no GIMP, uma habilidade crucial para começar suas criações. Além disso, nesse mesmo curso, eu apresento para você 3 bônus exclusivos. Primeiro bônus, lista de sites para baixar imagens e projetos. Acesse uma curadoria especial de recursos online onde você pode encontrar imagens e projetos para usar em suas criações. Segundo bônus, criando uma arte do zero no GIMP comigo. Acompanhe a criação de uma arte do início ao fim. Este tutorial passo a passo irá consolidar seu aprendizado e inspirar você a criar suas próprias artes. Bônus 3, comunidade do Discord. Junte-se à nossa comunidade exclusiva no Discord para discutir, compartilhar ideias e receber feedbacks sobre seus projetos. E para quem é este curso? O GIMP Descomplicado é ideal para iniciantes no mundo do design gráfico e para aqueles que desejam dominar o GIMP sem complicações. E lembrando, se você não quer pagar por um software caro, neste momento, você pode começar utilizando o GIMP, que é uma ótima ferramenta para você começar no mundo do design. Se você é um entusiasta, um profissional buscando expandir suas habilidades, ou alguém que simplesmente quer criar artes incríveis para seus projetos pessoais e principalmente profissionais, este curso é totalmente para você. Transforme sua visão criativa em realidade com o GIMP Descomplicado. Inscreva-se agora clicando no link da descrição ou no primeiro link dos comentários.